da igreja, a gente via, tinha costume de ir para a igreja, confessava, né? Tinha um confessionário, sempre a gente, né, buscava de uma vez por mês, pelo menos, confessar, né? Manter-se, né, confesso, né? Então, a gente, né, daí a partir daí a gente foi, né, prestando mais atenção, mudança do Pai Nosso e tudo, né, até a gente, né, chegar ao que a gente tá hoje aqui, né. Até no caso da batina, né, batina. Antigamente os padres estavam sempre de batina ali, demonstrando. O padre, a gente tinha um apreço, um respeito pelo padre de batina, né, que é uma autoridade de Deus, é uma autoridade no mundo, o padre, né. Isso mesmo. Eles não têm noção da autoridade deles. E hoje a gente praticamente vê que teve essa mudança, né? Muitos mudaram e não quer mais usar batina. E isso aí, de exemplo para as pessoas, hoje tem muitas pessoas que não sabem discernir se é sacerdote ou se não é por causa disso, né? E a batina identifica realmente que é um homem de Deus, é um sacerdote ali, por todo mundo respeita, né? Mas é isso. E você, como é que você conheceu aí? O Beto conheceu primeiro, né? Como ele falou. E eu a conheci através da minha mãe. A minha mãe através de uma tia minha, que já está falecida, mas foi uma pessoa que divulgou bastante. E tem um senhor também lá em Cláudio, que já é falecido também, que ele que conheceu. Agora eu já não me lembro como que ele conheceu, ele já tinha os livros, porque tinha as mensagens já nos livros ceifadores, né? Que eram os livros pequenos, ele já trouxe esses livros para nós. Mas a minha mãe, quando ela apresentou, assim, a gente... assim como meus irmãos, né? Mas eles não seguem. A minha irmã, assim, né, acredita, assim, mas não é... Da sua família é só você que segue? Se falar assim, com mais assim, afinco, sou eu mesmo. Sei. E a minha mãe. Mas assim, ela mostrou, eu li, sabe? Eu não tive essa mudança, assim. Porque o Beto abriu mão do seminário, né? Ele já estava no seminário, ele veio embora. Então, assim, ele abandonou, né? Que é, né, mais ou menos isso, né? Daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o seminário. Que aí ele pode falar que essa nossa história, né? Que ele já é uma pessoa que era mais religiosa, eu já era uma pessoa mais comum mesmo. Eu já não via as coisas erradas, né? Então, essa questão das amizades, da gente, né, ter que afastar até de coisas que a gente... O carnaval, eu gostava de carnaval na minha cidade, pequena, então a gente gostava dessas coisas, não via problema. Mas assim, a palavra veio, né, para mim, eu conheci, eu não segui, não mudei as vestes, mas eu me interessei. Eu lembro que de uma das primeiras mensagens que eu li, eu chorava lendo a mensagem, e a mensagem falava assim: você que chora nesse momento. E eu acho que na hora que você estava lendo ali? E assim, eu até hoje sou um pouco falha, porque às vezes eu leio a mensagem, eu deixo um papelzinho marcando ali naquele lugar, mas eu não anoto, sabe? Não anoto a mensagem, o que ela falava, tipo uma frase, uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas eu guardo no meu coração, porque a gente sabe que tem mensagem, às vezes, que eu leio para você não faz sentido nenhum, mas eu leio para mim, é para mim aquela mensagem. Mas muitas vezes a gente lê aquela mensagem, aí a gente vai ver lá na frente, e fala assim: oh, nossa, aquela mensagem que eu li, hoje está acontecendo isso, né? E assim, eu lembro disso, que essa mensagem falava assim, e era um convite à mudança. Então eu acho que aquele choro que eu sentia, eu já senti que foi um chamado. Só que eu não tive essa mudança rápida. Até porque eu acho que eu era mais envolvida com as coisas do mundo. A gente fala coisa do mundo, mas não era coisa pesada, era coisa, eu falo, do comum, né, que da minha geração era o comum, do que o Beto, que já foi para o seminário, né, ele já tinha uma vida mais reservada, já tinha um objetivo. Então, assim, né, eu já estava mais comum mesmo. Mas eu senti chamado, mas eu não mudei, assim, a minha vida totalmente. Que geralmente na parte das vestes, né, que as pessoas têm mais dificuldade, né? Às vezes a pessoa acredita ali, vai lendo as mensagens, mas tem certa dificuldade na parte das vestes. Como é que foi para você? Você acha que foi fácil, foi difícil? Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Não muito difícil porque eu acompanhava moda, ou porque é feio, tem gente que não gosta de saia porque também vai parecer com evangélico, e tinha essas coisas, né? Tem gente, cada um tem uma dificuldade. E às vezes eu falo assim que eu tive dificuldade e tem gente que fala: jura? Assim, que foi tão fácil, né? Então, assim, eu falo que até essa dificuldade também é para modelar a gente, né? Então, até hoje eu carrego uma certa dificuldade, mas eu aceito isso como que eu tenho que vencer isso, sabe? Então, igual no trabalho, né? Eu lembro que a gente estava até comentando isso essa semana, de você falha em anotar as mensagens. Eu lembro que eu confessava que eu trabalhava de calça. E aí o padre Tobias falava comigo, falava: né, então isso você tem que
né? Você tem que alinhar a sua vida, vamos pedir Nossa Senhora para te ajudar. E eu sempre pensava, meu Deus, me ajuda a arrumar um emprego, que eu posso trabalhar de saia. E passados os anos, assim, eu conversava com alguém e falava, tem uma mensagem que fala das vestes no trabalho. Tem uma mensagem, eu não sabia falar. E um dia eu encontrei... O seu trabalho exigia você ir de calça? Exigia. Eu era técnica de segurança e eu tinha que andar na fábrica. E pelo risco também não podia ser saia, tinha que tampar mesmo, né? E tinha uniforme, então era obrigado uniforme. Aí eu lembro que a mensagem que falava era do dia 20/8 de 2005. E meu aniversário é dia 20/8. Então, assim, foi a mensagem que eu gravei a vida inteira, porque ela fala das vestes, fala dos pescadores, né? Ela fala quando eles trabalhavam, eles também, às vezes, ficavam com roupas indevidas. E eu lembro que eu falei pro Padre Tobias, ele interessou, porque ele falou assim, qual que é a mensagem? Porque muitas pessoas me perguntam. Então, assim, né? Não sei se mais alguma fala alguma coisa, que outras pessoas já comentaram, mas eu nunca achei. É 28? A data é 20/8 de 2005. Ah, tá. Então, assim, isso sempre pra mim me incomodava também. Mas ao mesmo tempo, assim, eu falava, mas uma calça é tão prática. Uma calça, você põe uma calça ali e vai, você põe uma calça, não tem que ficar preocupando muito. Então, assim, a minha dificuldade era isso, eu achava calça prática. Até hoje eu uso calça debaixo da saia por conta do frio, né? Então a gente põe uma calça debaixo. Mas acho que não tem problema nenhum, né? Usar uma calça, mas usar por cima um vestido, alguma coisa, né? Que não tem só do frio. Igual lá na fábrica que eu trabalhava, a saia, por exemplo, ela podia ser um ponto de agarrar em uma peça, alguma coisa. Então, e assim, né? Eu via que tinha até evangélico que trabalhava lá que usava calça, porque também tinha essa dificuldade. Mas assim, essa questão das vestes mesmo, eu fui me aprofundando para me entender mesmo por que para mim às vezes era difícil. Até mesmo quando a gente começou a namorar, né? O Beto me chamava atenção. Ele falava para você, olha... Porque eu tinha oportunidade, eu colocava calça. Até porque quando eu comecei a minha mudança mesmo, como eu te falei, eu não mudei de uma vez a minha vida. Então, assim, até um processo, né? Ainda era o Papa João Paulo II, a gente ainda continuou indo na missa. Foi assim, né? Uma questão que foi mudando também, a gente foi acompanhando as mudanças. Né, o que o Jesus foi pedindo. Mas essa questão das vestes eu não via tanto mal. E isso, assim, eu comecei a me aprofundar e eu comecei a entender como que é o olhar de um homem. Então tem um livro que o Eugênio acho que fez, não tem dele mais, mas né, aquele Filhas, olhem. Isso. Minhas vestes, não, da Nossa Senhora. Nossa Senhora fala, né? Tem Jesus olha as minhas vestes. Esse livro, tá. É daquelas lá, quando você veste uma veste modesta, está crucificando Jesus novamente. Tem sim esse livro, até o Valdir faz. Eu lembro que ele teve na minha casa uma missa que teve lá em Cláudia, eles dormiam na minha casa. E ele falou isso, ele falou assim, eu queria, não sei se ele vai lembrar disso, mas ele falou assim, eu queria também ter mais argumento para ajudar as pessoas, porque a gente fica nessa vontade de ajudar mais as pessoas, né? E entender o que é as vestes, porque tem gente que fala, mas eu nem tenho corpo bonito, a calça minha que eu uso é larga, ou eu não acompanho moda, mas não entende que é uma questão de obediência. E lá fala assim, a mulher que usa a calça larga é a mesma, é desobediente, assim como aquela que usa a saia acima dos joelhos. Isso. Então, assim, esse era um ponto que a gente tinha que observar. Não adianta você pôr uma saia, e uma saia que não tampa, ou uma saia inadequada, uma saia colada. Então não está sendo obediente. Tem que ser, né, igual no caso, assim, uma roupa mais que tampa, né? Uma roupa que tampa o corpo, né? Abaixo do joelho, modesta. E até a Bíblia sempre nos orienta, fala sobre as vestimentas, né? Mas tem pessoas que falam que não, que Deus olha o coração. Exatamente. Tem gente que tem elas não conseguem enxergar realmente, definir a modéstia, né? Se nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos sempre preservar para Deus, né? Andar modéstia, porque agora você mencionou aí, se a gente andar, né, no caso da mulher aí mal vestida, vai fazer com que outras pessoas também vai se pecar, principalmente na parte do homem. Então a gente tem que privar com relação a isso aí, na questão de ver que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E o que eu acho interessante, assim, igual essa dificuldade minha, né, não sei se todo mundo passou por isso ou ainda passa, mas a gente perceber que as dificuldades que a gente tem que aceitar. Porque se tudo for fácil, por que na vida é fácil? Quem que tem facilidades? Isso então, assim, às vezes, assim, graças a Deus, eu não posso reclamar. Nada. A família que eu tenho, a gente até fez 15 anos de casado mês passado. Nós comemoramos, fizemos bolo. E eu até falei pro meu irmão, falei, a gente tem que comemorar o casamento porque ele é uma vida nova.
Você nasceu de novo ali, é uma outra vida. Cada ano que passa é uma vida nova. Né? Mas assim que você contrai o matrimônio, né? Você passa a ser uma carne, não é assim? Isso. Então, assim, é uma nova vida. Então, eu sempre fiz questão de a gente fazer um bolinho, sempre de ressaltar os aniversários de casamento, porque eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Então, assim, né? Não vou falar que é perfeito, que não é. A gente também não tem que cobrar perfeição. Sempre tem alguns atritos. Tem, mas é isso que a gente tem que aceitar. Isso, né? E assim, às vezes a gente tem mesmo aquela dificuldade que casal tem, né? As pessoas que têm mais filhos. A nossa dificuldade também, eu nunca pensei que eu ia ter uma filha só, mas foi a que Deus me deu. Todo mundo pergunta, Vitória, por que foi difícil de ter sua filha? Porque conseguiu ter uma filha só. Mas assim, não é por aí, mas essa questão das vestes, a questão que a gente tem de família, as questões de dificuldade de abandonar certas coisas para ser mais obediente. Então, assim, é difícil? Então eu quero. Vai ser mais difícil? Então eu quero. Se a gente começar a pensar por esse lado, essa dificuldade, ela vai... Assim aconteceu comigo. Esse livro, né? Tinha até uma modelo, eu acho que ela abriu mão de ser modelo, fotógrafa, manequim, não sei, e ela falou que começou a colocar umas roupas muito feias para ela, tipo, se limpar. Então eu comecei a encarar isso, tá difícil, tá ruim colocar saia, não queria, ou eu não tô gostando de mim com a saia. Mas então é para ser assim, então vai ser. Essa dificuldade foi diminuindo, assim, sabe? Eu aceitando a dificuldade. Eu penso assim que a pessoa, quando ela quer mudar, ela se abrir, se entregar, não, eu vou mudar, eu vou lutar para isso. Ela consegue, né? Agora, se a pessoa se fechar para si, fala assim, eu não vou andar do jeito que desse jeito, precisando de uma velha e tal. Ela se fecha para ela mesma e ela fica mais certa dificuldade para ter essa mudança, né? E para você, Beto, como é que foi aí? Você sempre usou short, calção? Conta pra gente essa dificuldade que você teve na modéstia? Como se diz, né? A gente era daquele tempo, né? Como se diz, a gente participava tudo, mas como se diz, a gente era meio relaxado, né? Porque, como se diz, a gente não é daquele tempo que os padres chamavam a atenção da gente, né? Em casa, como se diz, a gente vivia à vontade também. Como se diz, andava de short e tudo, né? Tipo assim, né? Bermuda, né? Não tinha conhecimento não, né? A gente, como se diz, né? Faltava um pouco mais de conhecimento. Mas é nisso aí que a gente foi pulindo, sabe? Né? As mensagens veio pra polir esse conhecimento. Que eu vou pensando, né? Aqui é tal negócio, né? Ia na missa no domingo, mas de tarde a gente tá indo no clube, né? Aproveitava e ia nadar nos rios e coisa assim, né? E como se diz... Jogar futebol, né? Ganhava graça de manhã, mas de tarde ia desperdiçar a graça, né? Porque, como se diz, pelo que eu aprendi, né? Que ainda vou chegar nessa parte, pelo que a gente sabe, né? Que a partir do momento que você recebe a Santa Comunhão, que você se sacramenta, você tem que estar preparado até a próxima que você vai ter. Seja um dia depois, seja uma semana depois, seja um mês depois, você tem que estar tentar manter o possível daquela graça que você recebeu ali até aquele próximo momento, né? Eu não estou dizendo que eu sou doutor nisso, né? Eu tenho muitas nessas falhas aí, né? Então, daí nisso, daí eu, né? Como se a gente já foi começando a se corrigir, a gente já viu, né? Você pensar que a gente, né? Você tem que ter em mente, né? Você pensar, né? Que o que é a eternidade. A gente não tem noção do que é a eternidade, mas você pensar o que é a eternidade. E se por tua causa você leva alguém para a perdição, você também vai para a perdição. Se você é a causa de pecado para alguém, você leva aquela pessoa para a perdição. Agora, se você leva uma pessoa para graça, você tem mérito com a alma daquela pessoa, ou daquelas pessoas, né? Então, a responsabilidade que a gente tem, a gente só é emprestado nesse mundo. A gente não tá... Esse corpo que a gente tem aqui é só emprestado. É como diz Santo Agostinho, o corpo é o cavalo da alma, né? E esse cavalo é difícil de domar, né? Quem que consegue domar esse cavalo? Os homens, as mulheres, hoje tudo vaidoso, né? Quem consegue domar com a alma, domar esse cavalo indomável, né? Que é o corpo, esse exercício espiritual, né? É uma luta constante, né? Da carne e o espírito, né? Às vezes a carne quer te levar para um lado, mas o espírito chama de outro. Então é um atrito e precisa a gente ouvir sempre na parte espiritual, né? Exatamente, né? Como se diz, né? A gente tende a mais ao conforto, né? A gente não quer se sacrificar, né? Você pensar, imagina ter que levantar de madrugada para rezar, né? Credo, que coisa absurda, a cama tão gostosa, quentinha, né? Mas lá vem um anjinho, acorda a gente para rezar, né? E tudo. Isso. Né? Essa parte é interessante, porque quando a gente fala de família, a gente tem essa missão de edificar um ao outro, né? Então, fazer isso, né? Às vezes, quantas vezes a gente chama, né?
vamos rezar, larga o telefone, ou deixa... Mas como é que é? Vocês, assim, sempre os dois rezam juntos? Geralmente não tá, não. A gente sempre faz questão de rezar. Que legal, que legal. Você também, Vitória, né? Às vezes a Vitória fala, tá na hora do